Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 25 de abril, dia que celebramos a festa de São Marcos Evangelista, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelista Marcos não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, porém deve ter sido discípulo de Jesus. Pertencia a uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Conferi isso em Atos, capítulo 12, do versículo 12 a 16. Participou da primeira viagem apostólica de Paulo, Atos 12, 25, 13, 5. Marcos acompanhou Pedro a Roma e prestou-lhe serviços durante a prisão do chefe dos apóstolos, Colossenses 4, versículo 10. Se essas informações se confirmam, ficamos sabendo que Marcos extraiu de fontes genuínas o evangelho que ele põe por escrito, o evangelho de Marcos. As últimas palavras do seu evangelho testemunham que muitos sinais e prodígios haveriam de acompanhar e confirmar a obra dos seguidores de Jesus. Isso de fato aconteceu. A igreja primitiva o comprova, basta ler os Atos dos Apóstolos. Querido irmão, querida irmã, Jesus convida apóstolos e discípulos, preocupa-se com a capacitação e o fortalecimento da fé. Confere-lhes os mesmos poderes que recebeu do Pai e depois os envia. O dinamismo está presente na atenção de Jesus para com todos aqueles que precisam do anúncio do reino, a fim de continuarem acreditando em um novo momento de vida e de dignidade. Antes de concluir sua missão e voltar ao Pai, Jesus organiza a evangelização por meio da mediação dos apóstolos e discípulos. Da mesma forma, hoje, pelo dom do batismo, somos continuadores do anúncio do Evangelho e da construção do reino. Dentro da nossa manifestação de fé, está intrínseca a missão. Sejamos criativos para evangelizar eficazmente. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia: quem se encontra com Jesus descobre que há muito por ser feito. E encerrando esse momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, em atenção à tua ordem, o evangelista Marcos anunciou a boa nova não somente pela voz, mas também por escrito. Desse modo, tua mensagem se espalha por toda parte, criando condições para que mais pessoas possam te conhecer, amar e praticar teus ensinamentos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da terceira semana da Páscoa, nessa festa de São Marcos Evangelista, nesse dia 25 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 a 14, rezar o Salmo responsorial, Salmo 88,
o texto de Marcos 16, 15 a 20. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da primeira carta de São Pedro e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Marcos é considerado um dos mais autênticos evangelistas dos sinóticos. Seus escritos são tidos como estando entre os primeiros. Mateus e Lucas compilaram muitas coisas que Marcos escreveu, conferindo a elas atualizações conforme o tempo e a realidade de cada um. Além de evangelista, quem foi Marcos? Segundo o missal romano, Marcos era filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa se refugiou Pedro, libertado da cadeia. Atos 12, 12. Colaborou com Barnabé na obra apostólica de Paulo, Colossenses 4:10, junto do qual esteve também no cativeiro de Roma, Filémon 24. O missal romano e a primeira carta de São Pedro destacam que ele foi um fiel discípulo de Pedro, que o chamava de meu filho, como vemos na primeira leitura de hoje, 1 de Pedro 5,13. Seu evangelho busca demonstrar quem é Jesus, pois somente assim surgiriam verdadeiros discípulos e missionários que iriam segui-lo conscientemente, sem equívocos. Tanto é que, do início ao fim, aparece a sua preocupação em responder à pergunta: quem é Jesus? Porém, a resposta a essa pergunta medular para o seguimento de Jesus não é dada por meio de teorias, doutrinas, discursos ou respostas prontas, mas um relato fiel e apaixonado das atividades de Jesus. Depois de apresentar as ações de Jesus e seu comprometimento com Deus e com o mundo, os discípulos e cada um de nós, discípulos e missionários de hoje, chegamos à conclusão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, como o próprio Pedro havia respondido. Desse modo, Jesus também confia a nós, como confiou a Pedro, depois dessa conclusão, responsabilidades para ligar e desligar as coisas entre o céu e a terra. Mas o que Marcos nos mostra de Jesus, através do seu evangelho, não é uma visão fantasiosa, e sim os desafios à missão de segui-lo. Um Jesus que, revelado pelo Pai, será tentado pelo demônio, rejeitado e contestado pelas multidões, pelos chefes, pelos discípulos e por muitos de nós, pela nossa maneira de concebê-lo ou pela nossa falta de compromisso com o seu projeto de vida e com a sua missão. Assim, vamos conhecendo quem é o evangelista Marcos através daquilo que ele próprio escreveu de si e de Jesus.
Os textos propostos para a liturgia de hoje nos levam a refletir sobre o seguimento de Jesus e a missão que ele nos confiou. A primeira leitura destaca alguns aspectos importantes para ser um autêntico discípulo e missionário de Jesus Cristo. Dentre eles, a humildade. A primeira carta de Pedro diz: E todos vocês revistam-se de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mostramos quem somos a Deus no nosso relacionamento com o próximo. Quem age com soberba tem dificuldade de se aproximar de Deus, porque Deus se fez humilde para se aproximar de nós. Ele tornou-se um de nós, exceto no pecado, para que pudéssemos nos achegar a Ele. O texto destaca também a confiança em Deus e mostra que somente pode ser verdadeiro discípulo aquele que confia plenamente no seu mestre. Quem confia entrega a sua vida nas mãos de Deus, diz a primeira leitura, pois sabe que Deus cuidará e proverá todas as necessidades. Deus nos encoraja e nos fortalece, ajuda a enfrentar os problemas e dificuldades, diz essa primeira leitura. O evangelho deste dia é o apêndice do evangelho de Marcos, é a conclusão do seu evangelho, onde encontramos o envio para a missão. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Que boa notícia nós iremos anunciar? A resposta nós encontramos no Evangelho de Marcos, resumida nesse trecho do Evangelho de hoje. Encontramos Jesus e descobrimos quem ele é. Quem de fato encontrou Jesus se empenha em fazer o que ele pediu. Ou seja, expulsa os demônios, fala dele de modo que todos entendem e se apaixona por ele e pelo seu projeto de vida, enfrenta os obstáculos e dificuldades e as vence, diminui o sofrimento dos outros, enfim, tudo o que Jesus fez e ensinou, Marcos pede no evangelho de hoje que façamos também. Somente assim daremos prova de que descobrimos de fato quem ele é. Querido irmão, querida irmã, depois de instruir seus discípulos, ele foi levado para o céu, deixando para cada um de nós responsabilidade de sermos continuadores da sua missão. É o que pede hoje a liturgia da palavra da festa de São Marcos, evangelista, que sejamos discípulos de Jesus, comprometidos em viver a sua palavra. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.